Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós estamos juntos mais uma vez para mais uma aula. Hoje estamos chegando ao final da nossa aula do curso de Bibliologia, a doutrina das Escrituras. E hoje teremos a nossa última aula desse módulo, mas fique tranquilo, com fé em Deus, na próxima semana nós teremos uma continuidade. Eu estou planejando algumas coisas para a próxima semana e logo em seguida a gente vai começar com um novo módulo também. Eu creio que vai ser bênção de Deus aí para a sua vida, amém? Vamos orar e vamos começar então a nossa aula dessa noite, glorificando e adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Continue, Senhor, agindo nos nossos corações, em nossas vidas, trabalhando, ó Deus, em cada vida, cada família, cada irmão que tem assistido, ó Deus, estas aulas, semana após semana. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E lembrando, né, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal e transmita esta aula aí para várias pessoas, para que possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Então hoje a nossa aula na interpretação das Escrituras, parte 2, nós vamos trabalhar sobre esta interpretação. Nós iremos trabalhar com o tema sobre interpretação das Escrituras e convido você então a juntos adorarmos a esse Deus maravilhoso, né? Tanta coisa aconteceu ao longo dessas 15 semanas. A gente está aqui na 14ª aula, porém nós tivemos uma aula que foi especial com a entrevista que nós tivemos com a nossa querida professora Cristiane. Então nós estamos com 15 semanas hoje focados aqui na interpretação bíblica, na doutrina das Escrituras, da Bibliologia. Começando então o versículo, né, que a gente usa sempre de decorar, Neemias 8:8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Interessante demais, né? Então eles leram, buscaram clareza nas Escrituras, explicações para que as pessoas entendessem o que se lia. É óbvio, porque se você está ensinando a palavra e você começa com um tema. Eu me lembro que um professor no seminário, ele dizia assim, alguém disse, hoje nós vamos pregar sobre fé. E alguém que estava lá sentado na igreja, no banco, disse, que coisa maravilhosa, hoje eu vou aprender verdadeiramente o que é fé. Aí a pessoa começa a ler o versículo e aí a pessoa muda completamente ali de tema, de contexto, e a pessoa sai dali muitas vezes frustrada porque ela não aprendeu aquilo que foi proposto no tema inicial, né? No tema da mensagem. Hoje com as lives a gente tem que estar com o tema antecipado, passando tudo direitinho para a turma da mídia, para colocar lá os nomes das mensagens, tudo direitinho como manda o figurino. Então a gente precisa realmente entender e dar explicações de uma maneira clara, simples e objetiva, fazendo com que as pessoas que estejam nos ouvindo, seja aqui pela internet, seja na igreja, sendo no rádio ou em qualquer outro canal de comunicação, possa verdadeiramente entender a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, tá? Agora o nosso texto básico, por favor, pegue aí a sua Bíblia comigo. Nós leremos o texto de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao 12. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas.
pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Olha que coisa linda isso aqui, não é? O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estava Matitias, Sema, Enaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Que coisa maravilhosa! Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrado com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha, mais uma vez, frisando aqui nessa coisa tão bonita. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus, não é? Então, meus queridos, terminando aqui os 2 últimos versículos, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Eu achei lindo esse último versículo, que diz aqui que eles saíram, não é, alegres para comer, para beber, porque eles haviam compreendido a palavra que lhes foram explicadas. Então, neste momento, nesse dia, não é? Coloque isso no seu coração. Coloque isso diante de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, dizer: Senhor, eu quero ser um canal do Senhor. Eu quero ser um canal de Deus. Eu quero ser um servo de Deus, uma serva do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor possa falar poderosamente ao meu coração, não é? E que eu, ao abrir da minha boca, seja onde eu estiver, seja o que eu estiver fazendo, definidamente como palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, que as pessoas entendam a palavra e creiam nesta palavra de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Então, na nossa introdução, a gente vai ter aqui princípios. A gente viu na semana passada princípios gerais de interpretação das Escrituras. Princípios. E a gente vem vendo isso ao longo de todo o nosso curso, não é? Princípios, pessoas que estão
recebendo a palavra de Deus e como interpretar a palavra de Deus. E eu achei essa última aula tão interessante, porque ele vai dizer aqui que a tarefa principal do leitor, intérprete, ou seja, eu leio e interpreto a palavra, é compreender o significado do texto e descobrir a intenção do autor sagrado quando ele escreveu aquele texto. Olha que coisa interessante. Eu, como leitor da palavra, como intérprete desta palavra, a gente até viu a semana passada essa questão da interpretação, do aprendizado da palavra, não é? De compreender o significado do texto e descobrir essa intenção do autor sagrado quando ele escreveu a palavra de Deus ao nosso coração. E para cumprirmos essa desafiadora, essa nobre tarefa, nós precisamos conhecer pelo menos as mais importantes normas de interpretação que devem ser aplicadas no estudo das Escrituras. Sendo assim, hoje nós vamos estudar os princípios gramatical, histórico e teológico. E mais uma vez eu peço que você esteja com a sua Bíblia aí a postos, porque nós vamos passar assim, nós vamos ler várias passagens, vamos examinar, a palavra é essa, nós vamos examinar as Escrituras, e isso é muito importante de nós fazermos isso nesse dia, em nome de Jesus, né? Então, estes princípios que nós estamos aqui vendo, né, são ferramentas indispensáveis para que nós possamos extrair do texto sagrado o verdadeiro sentido e a mensagem que o escritor bíblico pretendia transmitir para os leitores originais e para as nossas gerações de hoje, que são as gerações posteriores, e tantas quantas vierem depois de nós. Entendeu? Então, eu preciso de ferramentas para que eu possa extrair desse texto bíblico, desse texto sagrado, a mensagem que o escritor pretendia transmitir. Eu preciso pensar com a cabeça dele lá atrás, eu tenho que analisar o panorama bíblico, eu tenho que estudar. Por isso que quando a gente está no seminário, a gente estuda o panorama do Velho Testamento, o panorama do Novo Testamento, né? O texto, a contextualização histórica, tudo o que estava acontecendo, para que a gente possa entender a mensagem que está sendo apregoada pelo escritor bíblico para aquele determinado momento que foi levantado para as nossas vidas. Amém? Então, primeiro, é o princípio gramatical de interpretação. Princípio gramatical de interpretação. Então, Deus, ele se revelou aos homens, obviamente, usando uma linguagem humana. Deus precisava se revelar a nós. Ele precisava trazer a nós uma mensagem viva, poderosa, e aí ele trouxe essa mensagem numa linguagem humana para que nós pudéssemos compreender esta mensagem, esta palavra, não é? A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, em aramaico e grego, e ela foi traduzida depois para diversas línguas, diversos dialetos, diversos idiomas, não é? E obviamente que para cada língua, para cada idioma que a Bíblia foi traduzida, essa língua vai possuir regras gramaticais. Isso é muito importante, regras gramaticais. E estas regras, elas irão dar todo sentido à leitura da palavra de Deus. Então, nós precisamos ver isso com muita clareza. Aí eu destaquei aqui no nosso slide que, sendo assim, para fazermos uma boa interpretação bíblica, nós precisamos conhecer e, acima de tudo, respeitar a estrutura gramatical da língua na qual o texto está escrito. Preste atenção, estou dizendo agora no texto que está escrito, eu já não estou dizendo mais no texto original, estou dizendo naquele texto que a palavra de Deus foi traduzida, foi trazida para o texto. Português, por exemplo. Hoje nós temos diversas versões da palavra de Deus aqui no português. Nós temos
a Revista e Corrigida, que é uma revista e Corrigida, ela é mais antiga. Nós temos a Revista e Atualizada, nós temos a Nova Almeida Atualizada, nós temos a Corrigida Fiel, nós temos a versão Transformadora, a versão Restauração, nós temos a nova versão Internacional, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, nós temos a Bíblia Viva, e cada uma delas, claro que existem algumas, como a Bíblia Viva, que são paráfrases. A Bíblia, a Mensagem, por exemplo, é uma paráfrase. O pastor Eugene Peterson, ele leu o texto e ele interpretou aquele texto do jeito dele, e ele escreveu ali a Bíblia toda, e foi então colocada para nós a Bíblia, a Mensagem, tá certo? Então ela não é o texto mesmo que a gente tem como a Bíblia sagrada no sentido da Bíblia. A Bíblia Viva é uma paráfrase, a Bíblia, a Mensagem é uma paráfrase, mas nós temos inúmeras versões da palavra de Deus, e nós precisamos então, nós estamos falando de português, precisamos conhecer, respeitar a estrutura gramatical da língua na qual o texto está escrito. Isso é muito importante, eu preciso conhecer. Se eu não conheço nada de português, aí vai ficar complicado. Se eu não sei quem é o verbo objeto direto, indireto, se o verbo é transitivo, se o verbo não é transitivo, tudo isso vai me trazer uma informação a mais para que eu possa interpretar a palavra de Deus. Então eu quero te dar uma dica: estude um pouco mais o português, pegue uma gramática, e hoje tem tanta facilidade na internet de você assistir aí alguma aula no Google e no YouTube, não é? De você assistir e você pesquisar aula de português, interpretação. Isso é muito importante, até mesmo quando a gente está pregando. Deixa eu dar uma dica aqui, aproveitando, né? Às vezes a gente não flexiona direito os verbos. Isso é comum. Eu já vi várias pessoas que não flexionam os verbos. Então, se você está falando nós, tudo tem que ser flexionado para a primeira pessoa do plural. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nós vamos. Nós vamos. Mas tem gente que vai falar assim, nós vai. Está errado, não é? Ele vai, não é? Eu vou. Nós vamos. Eles vão. Então, a gente precisa aprender a flexionar corretamente e construir a frase. Eu me lembro que uma certa feita eu fui fazer um casamento de uma pessoa, me convidou para fazer um casamento. Eu me preparei, organizei o casamento, a mensagem toda. Quando eu cheguei, eu fiquei assustado, porque a pessoa era uma pessoa que tinha assim uma condição social bem alta, e ela convidou muita gente, principalmente da OAB, advogados, juízes, estava aquela turma toda lá. E aí você sabe o que eu fiz? Eu peguei, enquanto a cerimônia estava começando, dei uma revisada ali em todo o meu texto, e eu fui falando paulatinamente, bem devagarinho, flexionando, organizando as estruturas, a palavra, sem pressa. Claro, eu estava nervoso, mas eu não podia transmitir isso para as pessoas, né? E aí eu fui falando, fui mexendo, fui dizendo, e graças a Deus aconteceu tudo ótimo, maravilhoso. E foi uma bênção. Depois alguns deles vieram, olha, gostei, onde é a igreja, tal, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, o conhecimento da palavra e a interpretação, para a gente poder transmitir de uma maneira clara e objetiva em nome de Jesus. Vamos lá. Aí eu separei aqui, né? Obviamente, todas as línguas possuem regras gramaticais. Então isso aqui é importante. As regras que se aplicam ao português são diferentes do inglês, são diferentes do francês, do espanhol, do alemão, né? E assim sucessivamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com a questão das regras gramaticais. Vamos continuar. No próximo slide aqui é uma frase do Louis Berkhoff. Ele diz assim: a Bíblia foi escrita em linguagem humana e, consequentemente, deve, antes de tudo, ser interpretada gramaticalmente. Presta atenção, eu vou até colocar aqui esse slide bem grande para você entender isso aqui. Olha o que eu estou dizendo. A Bíblia foi escrita numa linguagem humana e ela precisa fazer o quê? Antes de tudo, ser interpretada gramaticalmente. Então, a gramática
a palavra precisa ser muito bem elaborada, muito bem entendida, não é? Eu não sei se vocês lembram de um fato que aconteceu, foi até com aquele repórter Cabrini, né? De um pastor, dito pastor, aspas aí, né? Que leu aquele texto lá de Oséias e que ele disse que tinha que prostituir, que Deus falou lá, pega uma mulher de prostituição, e ele começou a fazer isso e tal. Aí quando o repórter, isso passou no Fantástico, tem tempo isso, e aí quando o repórter pegou e falou assim, mas o senhor está fazendo isso, o senhor acha que isso é normal? Não, tá aqui, está escrito. Aí o repórter pediu a Bíblia na mão dele, falou, deixa eu dar uma olhada aqui no que está escrito. Quando o repórter pegou o texto, na verdade, quando ele leu, tinha lá a vírgula e ele pontuou, e aquele camarada ficou assim, perplexo naquele momento, porque ele percebeu um erro grotesco que ele estava fazendo. Grotesco. Ele simplesmente, ele leu sem pontuação, sem nada, e aí ele trouxe um problema seríssimo, não só para a vida dele, como para a vida de várias pessoas que estavam ali ao redor dele. Se a moda pega, o negócio está feio, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. E Berkhof então diz que antes de tudo eu preciso interpretar a palavra de Deus gramaticalmente, ver a correlação de tudo que está sendo colocado aí para a gente entender e interpretar. Amém? Aí o Gordon Fee e o Douglas Stuart, eles disseram sobre o contexto e a interpretação de um texto, eles ressaltam que as palavras somente fazem sentido dentro da frase. E na maioria, as frases na Bíblia somente têm significado em relação às frases anteriores e posteriores. É o que a gente vai estudar, não é? Que é a regra número 1 aí da gente entender um estudo da palavra de Deus, é que a gente precisa ler o contexto, as frases anteriores daquele texto que a gente está lendo e as frases posteriores daquele texto que a gente está lendo ali também. Então, olha só, tanto Douglas Stuart quanto Gordon Fee, eles vão ressaltar que essas palavras só vão fazer sentido dentro da frase. E na maioria das vezes as frases na Bíblia, elas vão ter significados em relação às frases anteriores e posteriores. Muito sério isso, viu? Então não fica querendo pegar um contexto, não é? Por exemplo, hoje vai ser a aula dos exemplos, né? Por exemplo, quando Paulo ele escreveu lá em Corinto e ele disse assim que não era bom que a mulher cortasse o cabelo, presta atenção. Ali Paulo está dizendo sobre cabelo. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, gente. Era uma cidade portuária. Havia muitos navios que chegavam e muitas mulheres eram prostitutas. E como é que se sabia que a mulher era prostituta? Elas cortavam o cabelo bem curtinho. Então era uma identificação para aqueles marinheiros saberem que as mulheres eram prostitutas. O que que acontece? Paulo estava orientando as irmãs da igreja. Olha, não corte o seu cabelo para que vocês não sejam abordadas no meio da rua, para que vocês não sejam um cara lá bêbado, pegue vocês pelo braço e diga eu quero tal, você fazer um programa, etc, etc, etc. Então, Paulo estava orientando. O que que aconteceu? Muitas denominações, algumas, né? Pegaram essa palavra e aí disseram que é proibido a mulher cortar o cabelo, que a mulher não pode cortar o cabelo, quer dizer, não foram para contextualização, que a mulher não pode fazer uma depilação da perna ou da axila ou de outras partes íntimas, né? Porque não pode cortar os cabelos. Mas existe uma variação entre cabelo e pelo, né? E Paulo estava se referindo nesse contexto, nessa situação. Então, as mulheres precisam observar com muito critério esse princípio aí, né? Mas quando a gente não tem esse verdadeiro conhecimento, às vezes a gente sai atropelando, infelizmente, a gente sai atropelando as escrituras e dizendo coisas que nas escrituras não estão escritas. Esse é o grande problema. A gente vai trazer lá uma informação. Por exemplo,
Eu acredito que em Apocalipse fala que a besta tinha uma marca, na testa. Aí na época, quando Mikhail Gorbachev, os mais novos não vão saber, mas foi o cara que fez a perestroika lá na Rússia e que acabou com o regime comunista e fez a abertura socialista lá na Rússia, ele tinha uma mancha bem grande na testa, né? Depois, se você quiser pesquisar, isso aqui é coisa que está acontecendo agora, por isso que eu não botei as imagens. Então, o Mikhail Gorbachev apareceu lá com essa mancha na testa e as pessoas começaram a dizer, aí, ó, esse cara que é e tal. E aí ele já morreu, já aconteceu tantas outras coisas e não era aquilo que estava proposto por aquelas informações que as pessoas passaram naquele momento ali. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com informações, com citações que a gente faz dizendo que é da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo isso, a Bíblia está dizendo aquilo, está aqui, eu provo. Cuidado com essas citações, tá bom? Outra coisa, ainda falando de contexto e interpretação de um texto, né? É mediante o contexto. O que eu chamo de contexto? Eu pego um versículo, então no versículo tem uma frase. Nesta frase vai ter um parágrafo. E esse parágrafo vai estar incluído dentro de um capítulo que o autor vai revelar o significado específico que ele pretende comunicar. Então, sendo assim, a interpretação de toda passagem bíblica precisa ser em harmonia com o contexto. Eu vou explicar, eu vou interpretar um texto da Bíblia. Eu não posso pegar só aquele versículo e tirar ele de um contexto. Está dando para entender? Eu não posso pegar aquele versículo e arrancar ele dali. Não, eu tenho que colocar tudo em um conjunto. Essa passagem bíblica tem que estar em harmonia com o contexto, que é a palavra dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, ou seja, o versículo muitas vezes, né? E dentro de um capítulo. Esta é uma das regras essenciais de interpretação bíblica, meus queridos irmãos. E você, meu amigo que está aí nos assistindo, minha amiga também. Então, eu preciso entender que esta interpretação, que essa passagem bíblica precisa ser em harmonia com todo o contexto da palavra de Deus. Amém? Vamos para frente, não é? Exemplos, vamos lá. Isaías 41, 6. Eu gosto já citei esse versículo até em várias mensagens, não é? Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías, capítulo de número 41, vamos lá, verso 6. Então está aqui o versículo, né? Nas versões anteriores, assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aqui na Nova Versão Internacional diz, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Aí a pergunta é, quem ajudou quem? Quem animou quem? E a resposta vai ser encontrada logo no versículo seguinte, o versículo 7. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Então, Isaías usou esse versículo aí, um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, aqui, na verdade, no versículo 7, né, eu vou até mudar de versão aqui, vou para a revista aí atualizada. No versículo 7, ele vai estar dizendo assim, ó, assim o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo que bate na bigorna, dizendo da soldadura está bem feita. Ou seja, ele está dizendo aqui que nós precisamos ter critérios bem feitos, é como se fosse aqui um escalonamento, né, de um trabalho que foi feito. Então, um examina o trabalho do outro, diz, ó, tá ótimo, né? Um ao outro ajudou, seu companheiro disse, tá ótimo, continue assim, é isso aí, vamos lá, vamos junto, vamos continuar. Então, é o exemplo que a gente está tendo aqui. Vamos para Mateus, né? Mateus 6,33, outro versículo conhecidíssimo nosso, né? Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus vai dizer, não é? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí a expressão todas estas coisas é uma referência a quê? Como é que eu vou interpretar aqui todas estas coisas? Porque às vezes a gente já entende o versículo, mas uma pessoa que lê esse versículo pela primeira vez, eu estou ouvindo pela primeira vez, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Que demais coisas? Não é? Então aqui eu tenho o versículo 25, vamos voltar para o verso 25, que ele vai trazer aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E o versículo 31 diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, a expressão todas as coisas está sendo replicada aqui para uma análise da vida como um todo da pessoa, não é? Aquele que está recebendo a palavra de Deus no seu coração. E eu acho que tem mais um aqui, João 10:10. A palavra, Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E essa palavra aí, ladrão, não é? Ela vai estar em quê? Vamos embora estudar aqui, não é? A palavra ladrão. Espera aí que minha Bíblia aqui deu um tilt aqui. Aqui, agora voltou. A palavra ladrão aqui em João 10. Eu vou para o versículo 1, depois o 7 e o 8. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então Jesus está primeiro falando que o ladrão é aquele que não entra pela porta. É alguém que pula lá e entra de qualquer maneira no aprisco das ovelhas. Vamos ver o versículo 7. Jesus lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus agora está dizendo que ele é a própria porta, a porta das ovelhas. Versículo 8, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então Jesus está afirmando peremptoriamente que ele é a porta. E aí ele vai dizer que o ladrão, ou seja, a gente usa muito ladrão como a palavra do inimigo, mas aqui Jesus está se referindo aqui a pessoas que se usaram e que disseram que eram o Cristo, não é? E que essas pessoas aí, na verdade, não eram o Cristo, não eram o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E essa correta compreensão, então, do texto que a gente precisa entender. Então é você pegar uma frase de um versículo, tá? E aí você contextualizar a frase desse versículo aí para que você possa entender a Bíblia de uma forma muito clara. Segundo, letra B, o contexto e a interpretação de uma palavra. Então um vocábulo possui muitas vezes, uma palavra, né? Possui muitas vezes uma série de significados. E no processo de interpretação do texto bíblico, nós precisamos descobrir qual desses significados corresponde à pretensão do autor ao usar uma determinada palavra. Tá certo? Graças a Deus que no grego a gente já tem uma melhoria nesse aspecto, não é? Quando a gente vai lá para amor, por exemplo. Então tem lá o filéu, que é o amor dos irmãos, o ágape, que é o amor de Deus, né? Quando Paulo está se referindo aqui a várias expressões de amor. E para nós acentuarmos dentre os significados possíveis, é fundamental o contexto que o escritor forneceu. Então, eu preciso entender esse contexto. Não basta eu achar, não, ele falou aqui sobre morte, mas em que contexto ele falou sobre a morte? Não é? Eu posso estar falando da morte espiritual, que é uma pessoa que está separada de Deus, e posso estar falando da morte física, e posso estar falando da segunda morte, que é quando a pessoa já está lá no inferno, que vai ser lançada, como o Apocalipse fala lá, não é? Essa é a primeira morte, a segunda morte. Então a gente precisa ter essa consciência, este entendimento da palavra, que é fundamental aqui. E aí, como eu grifei aqui nessa última parte, não é?
É fundamental esse contexto que o escritor nos forneceu. Então eu preciso entender qual é o contexto que o escritor me deu, tá bom? Aí o Grant Osborne, falando ainda sobre esse contexto da interpretação, ele disse assim: cada palavra tem muitos significados, e o significado que um autor lhe dá depende do contexto do momento e não tanto do uso da mesma palavra em contextos anteriores. É o que eu estou acabando de dizer aqui. Eu não posso pegar, mas Jesus falou isso aqui usando essa palavra, mas se Paulo está usando em outro contexto. É por isso que eu preciso entender o conjunto da obra, eu preciso entender o contexto, a regra, a gramática, aquilo que foi lançado para mim. Olha que frase interessante. Sendo assim, uma palavra precisa ser interpretada em relação à sentença e ao contexto. Vocês estão entendendo? Cada palavra do texto de um versículo precisa ser interpretada em relação à sentença do que ela está vivendo ali e ao contexto de onde ela está escrita. É muito sério isso, para que a gente possa fazer uma interpretação correta e coerente da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Exemplos. Olha aí, vamos lá. Fé. Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, porque a gente precisa estudar isso aqui, né? Bem tal. Gálatas, capítulo de número 1, verso 23. Vai dizer assim: ouviam somente dizer, aqueles que antes nos perseguiam, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então aqui nesse primeiro texto, Gálatas 1:23, fé está sendo aqui, está se referindo à doutrina do Evangelho. Doutrina do Evangelho. Porque ele está dizendo aqui que a fé que eles procuravam destruir, não é? Que eles perseguiam, eles agora estão pregando essa fé. Então é a doutrina, é a palavra. Eu não posso pegar essa palavra aqui, fé, e colocar ela como a ideia de fé no sentido de sem fé é impossível agradar a Deus, porque lá está nenhum contexto. Aqui eu estou falando de doutrina. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Vamos lá, abre aí. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o faz não provém de fé. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Esse texto aqui de Romanos está dizendo sobre a convicção de ser isso que Deus quer que você faça. Então ele está falando aqui de comida. Aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Ou seja, ele está indo de encontro a um princípio que Deus estabeleceu. Então ele está fazendo aqui esta fé de Romanos 14, falando sobre essa convicção de que Deus queria que a pessoa fizesse, e ele não está fazendo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 11 e 12. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Deus, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Isso aqui está falando de fé, ou está falando de penhor, ou de uma promessa feita na presença do Senhor? Está entendendo? Primeiro versículo, doutrina. Segundo, convicção. E o terceiro, dessa fé ou dessa promessa que foi realizada aí na presença, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora o segundo texto aqui, sangue. Hebreus, capítulo de número 9, versos 6 e 7. Então diz assim: ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Tá vendo? Ele está falando aqui de sangue.
fluido vermelho que vai circular realmente nas veias e artérias dos animais. Ele está se referindo aqui o sangue dos animais que ele entrava lá no santuário, no Santo dos Santos, tal, para oferecer a Deus em sacrifício. Efésios 1:7. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, agora eu estou falando de sangue, mas é sangue referindo-se à morte expiatória de Cristo. Olha que interessante. O primeiro eu estou falando de sangue mesmo, sangue, fluido vermelho, nas veias e artérias dos animais. O segundo aqui de Efésios 1:7, sobre a morte expiatória de Cristo. E o último versículo, Mateus, capítulo de número 27, versículo 4, diz: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então, ele está falando aqui que ele traiu uma pessoa inocente, um sangue inocente, aqui se referindo a Judas, quando ele fez a traição à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, você está percebendo que a palavra pode ser sangue, mas ela vai ter alguns significados. Fé é mas ela vai ter alguns significados mediante o contexto que esta palavra foi inserida nas Escrituras Sagradas. Amém, gente? Segundo, princípio histórico cultural de interpretação. Para se chegar ao significado conforme a intenção do escritor sagrado, é necessário analisar o ambiente histórico-cultural e contextual do autor. Então eu preciso, primeiro, conhecer o ambiente, que eu já falei isso lá no começo, histórico e cultural, contextual, ver onde é que ele está, o que ele está vivendo, qual é o tempo que ele está passando, a situação toda do autor. Ou seja, eu preciso considerar a situação histórica geral, bem como as circunstâncias específicas que envolviam o autor e os seus destinatários. Eu preciso entender isso. Aí o Luiz Berkhoff, ele vai dizer assim: pelo fato da palavra de Deus ter originado de modo histórico, só podemos entendê-la à luz da história. Preste atenção. De maneira que no processo de interpretação é preciso levar em conta o lugar, o tempo, as circunstâncias e as concepções prevalentes do mundo e da vida em geral dos escritores e dos destinatários. Olha que coisa interessante. Eu vou até grifar isso aqui. Eu vou até fazer um recorte aqui, um grifo aqui, ó. Eu achei isso aqui interessante, ó. Eu preciso levar em conta o que? Primeiro, o lugar, o tempo, as circunstâncias, as concepções prevalentes do mundo e da vida em geral dos escritores e dos destinatários, ou seja, eu e você, e aquelas pessoas que eles escreveram lá atrás também. Então eu tenho que ter todo um conhecimento de toda essa situação, do lugar, do tempo, das circunstâncias, das concepções do mundo, da vida, o que ele estava vivendo, quem ele era, o que ele trabalhava, com o que, como ele vivia, tá certo? Para que eu possa, então, chegar a esse contexto aí. Aí o Grant Osborne, ele vai dizer assim: considerando-se que o cristianismo é uma religião histórica, o intérprete, eu e você, não é? Nós devemos reconhecer que uma compreensão da história e cultura dentro da qual a passagem foi produzida é um instrumento indispensável para descobrir o significado de tal passagem. Ou seja, eu tenho que conhecer, gente, a história daquela pessoa que estava escrevendo, o contexto, a história que estava ao redor dele, por que ele estava dizendo isso. Quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui aquele texto do profeta Natan, quando chega lá de junto de Davi e conta aquela história para Davi da ovelha. Ó, rei, tem um camarada que tinha muitas ovelhas, mas chegou alguém e aí chegou lá, ele mandou pegar a ovelha de um que só tinha um e mandou matar.
Se a gente tirar essa história do contexto, da história, de tudo que estava acontecendo ali, a gente vai interpretar isso de outra maneira. Se esse texto tivesse em outra conjuntura, tá entendendo? Tá dando para entender? A gente ia estar interpretando isso de uma outra forma totalmente diferente. Mas, como a gente está lendo o texto, o contexto está ali, Davi pecou, não é? Colocou Batseba, a mulher engravida, manda o marido da mulher lá para morrer, Urias, vai para o campo de batalha, ele mesmo leva a carta e tal. Quando soma tudo isso, você entende essa passagem, essa compreensão da história, da cultura dentro da passagem, e aí é indispensável para que você possa interpretar a palavra de Deus assim com muita propriedade. Amém? Vamos lá. Então, para realizar uma análise histórica e cultural, contextual, eu preciso fazer algumas perguntas. Aí eu levantei essas perguntas. Está tudo aí na sua apostila, não é? No seu livrinho. Qual o ambiente histórico-cultural que o autor escreveu? Qual foi? Ele escreveu em que conjuntura? O que estava acontecendo naquele momento, quando ele escreveu? Segundo, quem foi o autor? O autor foi quem? O autor foi Amós, foi Obadias, foi Daniel. Não é? Daniel estava lá no exílio. É diferente de Isaías, que estava vivendo lá em Israel, estava no tempo ainda, né, daqueles reis, etc. Era o rei fulano de tal, era o profeta Davi, Salomão. Então, quem foi o autor? Para quem que ele estava escrevendo? Não é? Qual o propósito do autor quando ele escreveu esse livro? Não é? As cartas de Paulo são cartas altamente didáticas, de ensino, de contextualização, para que o povo tivesse uma fé perseverante na presença de Deus. Pedro, Tiago, epístolas, né? 1 de João, 2 e 3 de João. Então são epístolas, cartas. Quais as circunstâncias históricas, políticas e religiosas do autor e seus destinatários? Então hoje nós estamos aqui falando muito sobre pandemia, sobre máscaras, sobre lockdown, sobre tantas outras coisas. Aí você escreve isso, daqui a 20 anos, 30 anos, depois que passar tudo isso, se a gente estiver vivo ainda, se tiver uma outra contextualização dos fatos, alguém pega um texto e vai ler, e ele vai falar assim, mas o que representava tudo isso? Lockdown e tal. Aí ele precisa ter um conhecimento mais abrangente e profundo da história, para ele poder contextualizar e ele entender e interpretar cada uma das coisas. Esse é o grande problema das interpretações, meus irmãos. Esse é o grande problema das interpretações. A gente pega um texto isolado, não só da Bíblia, mas pega uma frase de um filósofo, pega um contexto qualquer na vida aí de qualquer segmento da sociedade, e aí você pega lá, escreve, fala um bocado de coisa, e aí? É complicado, né? O último aqui, né? Quais os costumes cujo conhecimento esclarecerá o significado do texto, não é? Como é que era naquele momento, como é que eram os costumes, a vida, as questões, tudo que estava sendo colocado. Então, tudo isso precisa ser analisado de uma maneira muito coerente, essas perguntas que precisam ser vividas aí por nós, né? Vamos aos exemplos? Gálatas 1, de 6 a 9. Eu acho interessante esse texto, né? Gálatas aqui, é Paulo falando, porque Paulo fala assim, eu já me admiro, né, que vocês tão rapidamente, admira-me que estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, né? Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, esse outro evangelho, a pergunta, que outro evangelho é este? O evangelho legalista do povo judaizante, que queria que os caras fizessem circuncisão, que guardassem o sábado. Eles ensinavam que além da fé em Jesus, os crentes deveriam guardar as leis de Moisés, se circuncidar para ser salvos. Aí lá em Atos 15, Gálatas 5, vamos aproveitar que a gente já está em Gálatas aqui,
capítulo 5, versos de 1 a 6, só vou ler alguns versículos. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo começa a falar aqui sobre esse problema aí da lei, né? Eles queriam um evangelho que contemplasse Jesus, mas que guardasse a lei. E Paulo está dizendo que não, que Cristo já veio e que a lei já foi extirpada. Jesus pagou toda a lei, cumpriu toda a lei. E pasmem vocês, ainda tem gente nos dias de hoje que ainda querem guardar o sábado, guardar a lei, guardar os coisas de Moisés, etc. e tal. Jesus não aboliu. Jesus, inclusive, um dia falou assim: eu não vim abolir a lei. Lembra disso? Jesus disse: eu vim cumpri-la, eu vim cumprir a lei, eu vim fazer com que a lei fosse cumprida. Outro exemplo, Marcos 7,11. Né? Já falei sobre isso aqui um tempo desse aí atrás, em uma das nossas aulas, sobre esse corban, né? Que era uma forma que as pessoas tinham de ludibriar para deixar os pais passarem necessidade e dizer que tinha doado dinheiro para a sinagoga, para os rabinos, né? 7,11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor. O que era costume chamado pelos fariseus de corban. Na prática do corban, o homem poderia declarar que todo o dinheiro iria para o tesouro do templo quando ele morresse, uma vez que o dinheiro pertencia a Deus. Já não lhe competia a responsabilidade de sustentar os seus pais idosos. Então tinha gente que queria fazer esse tipo de coisa e apelava para isso, e Jesus aqui está condenando essas práticas. Jesus está condenando essas práticas tenebrosas aqui, nesse momento aqui. Amém? Vamos continuar. Princípios teológicos da interpretação. É o último tópico antes da gente fechar aqui com nossa teologia no cotidiano. Precisamos reconhecer que nem tudo se explica mediante a interpretação histórica e gramatical. Então eu nem tudo vou responder, porque eu conheço a história, conheço a gramática, conheço isso, nem tudo vou conseguir responder. Olha o que Luiz Berkhoff vai dizer. Absolutamente necessário complementar a interpretação histórica e gramatical com um terceiro tipo, a interpretação teológica. Então eu preciso fazer também a interpretação teológica. Então eu tenho a interpretação histórica, como nós vimos, a interpretação gramatical e agora a interpretação teológica. Aí o Henrichsen, ele diz assim: na análise teológica, a pergunta fundamental é: como esta passagem